Fãs da DC Comics, essa semana foi uma verdadeira viagem pelo lado mais tecnológico do universo DC. Ao longo dos vídeos, exploramos heróis que provam que o poder não vem apenas de magia ou força divina, mas também de inteligência, ciência e inovação. Vimos como Batman transforma preparo e estratégia em armas imparáveis, como Cyborg representa a fusão entre homem e máquina, como o Besouro Azul carrega uma das tecnologias mais avançadas do universo, e como gênios como o Senhor Incrível mostram que a mente humana pode rivalizar com qualquer poder sobre-humano. Acompanhem esse breve resumo. A DC Comics é um dos universos mais antigos, complexos e influentes, já criados na história da ficção. Desde o final da década de 1930, seus personagens moldaram o imaginário coletivo, influenciaram gerações e definiram o que significa ser um herói. Diferente de outros universos, a DC sempre tratou seus personagens como símbolos. Cada herói representa uma ideia fundamental da humanidade, um valor moral, um arquétipo psicológico ou uma resposta diferente ao caos. Entender os maiores heróis da DC Comics é, na verdade, entender como a humanidade enxerga poder, responsabilidade, medo, esperança, sacrifício e redenção. Tudo começa com aquele que não apenas inaugurou a DC, mas também criou o próprio conceito de super-herói moderno. Superman surgiu em 1938 e redefiniu para sempre a narrativa dos quadrinhos. Kal-El nasceu no planeta Krypton, uma civilização extremamente avançada que foi destruída por sua própria arrogância e negligência. Seu pai Jor-El, prevendo o fim do mundo kryptoniano, tomou a decisão mais difícil de sua vida ao enviar seu filho, ainda bebê, para um planeta distante chamado Terra, encontrado por Jonathan e Martha Kent. Kal-El cresceu como Clark Kent, aprendendo valores simples mas profundos. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em dominar, mas em proteger. Ao descobrir seus poderes, Clark poderia ter sido um deus entre homens, mas escolheu ser um guardião silencioso. Superman possui força incalculável, resistência absoluta, voo, visão de calor, supervelocidade e sentidos além da compreensão humana. No entanto, seu maior poder sempre foi sua moral. Ele acredita que toda vida tem valor. Ele representa esperança, não como promessa vazia, mas como ação constante. Em um universo onde tudo pode ruir, Superman é a âncora moral da DC. Se Superman representa o ideal inalcançável, Batman representa o possível. Bruce Wayne era apenas uma criança quando viu seus pais serem assassinados em um beco escuro de Gotham City. Esse evento não apenas destruiu sua infância, mas definiu toda a sua existência. Diferente de outros heróis, Bruce não recebeu poderes, não foi escolhido por um artefato mágico, nem nasceu especial. Ele se tornou extraordinário por escolha. Bruce treinou sua mente e seu corpo ao limite humano. Estudou criminologia, engenharia, psicologia, táticas militares e artes marciais. Ele transformou sua dor em disciplina e sua raiva em propósito. Usando sua fortuna, criou armaduras, veículos e tecnologias capazes de enfrentar ameaças sobre-humanas. Batman é o maior estrategista do universo DC, famoso por sempre ter um plano, inclusive para derrotar seus próprios aliados. Ele não confia cegamente em ninguém, porque entende que o poder corrompe. Batman representa a vigilância eterna, o sacrifício pessoal e a ideia de que a justiça nem sempre é confortável. Ele não busca aplausos apenas resultados. Em muitos sentidos, Batman é o herói mais humano de todos. Entre o céu e a terra, entre deuses e mortais, surge a Mulher Maravilha. Diana foi criada em Themyscira, a ilha das Amazonas, um povo de guerreiras imortais, moldadas pelos deuses do Olimpo. Em muitas versões, ela é filha de Zeus, carregando o poder divino em seu sangue. No entanto, sua verdadeira força vem de sua educação e visão de mundo. Diana foi ensinada que a força deve servir à verdade e que a verdade deve servir à paz. A Mulher Maravilha possui força, velocidade e resistência em nível divino, além de habilidades de combate incomparáveis. Seu laço da verdade obriga qualquer um a dizer apenas a verdade. Seus braceletes são praticamente indestrutíveis, e sua espada pode ferir até entidades cósmicas. Mas Diana não luta apenas para vencer. Ela luta para proteger a humanidade de si mesma. Ela representa equilíbrio, honra, compaixão e justiça verdadeira. O Flash é a manifestação viva do tempo em movimento. Barry Allen era um cientista forense comum, dedicado à verdade e à justiça. Até que um acidente o conectou à força de aceleração, uma energia que existe além do espaço e do tempo. A partir desse momento, Barry se tornou o homem mais rápido vivo. Sua velocidade permite feitos que desafiam a lógica, como viajar no tempo, atravessar dimensões e alterar a própria realidade. No entanto, esse poder cobra um preço alto, ao tentar salvar aqueles que ama. Flash acabou criando paradoxos temporais e realidades alternativas.
provando que nem todo erro pode ser corrigido sem consequências. Apesar disso, Barry nunca perde sua humanidade. Ele continua acreditando que sempre existe uma chance de fazer o certo. Flash representa escolhas, consequências e a esperança de redenção. Expandindo o universo para além da Terra, o Lanterna Verde representa o poder da vontade. O Anel do Lanterna Verde é uma das armas mais poderosas já criadas, capaz de materializar qualquer coisa que o usuário consiga imaginar. Porém, ele só funciona para aqueles capazes de superar o medo. Hal Jordan foi escolhido por sua coragem inabalável. Como membro da tropa dos Lanternas Verdes, ele protege setores inteiros do universo, enfrentando ameaças cósmicas e civilizações hostis. O Lanterna Verde simboliza responsabilidade, disciplina e o peso de carregar um poder que pode tanto salvar quanto destruir mundos inteiros. Aquaman é um dos heróis mais subestimados da DC, mas também um dos mais poderosos. Arthur Curry é o rei de Atlântida, um império avançado que habita as profundezas dos oceanos. Ele possui força comparável à do Superman, resistência extrema e a capacidade de se comunicar e comandar criaturas marinhas. Seu tridente é um símbolo de autoridade e uma arma lendária. Aquaman vive dividido entre dois mundos, o da superfície e o do oceano, muitas vezes rejeitado por ambos. Ele representa identidade, pertencimento e o fardo da liderança. Cyborg simboliza o futuro da humanidade. Victor Stone sofreu um acidente fatal e foi salvo através da fusão com tecnologia alienígena, conhecida como caixa materna. Metade homem, metade máquina, ele pode acessar qualquer sistema digital do planeta Controller Arms, satélites e abrir portais dimensionais. Cyborg é essencial para a Liga da Justiça, funcionando como seu centro tecnológico. Ao mesmo tempo, ele luta para preservar sua humanidade em meio à máquina. Ele representa a evolução, a adaptação e os dilemas éticos do avanço tecnológico. Shazam apresenta uma visão única do heroísmo. Billy Batson é apenas uma criança quando recebe o poder dos deuses, ao pronunciar uma palavra mágica. Ao se transformar, ele ganha a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Shazam mostra que o verdadeiro heroísmo não está na idade, mas no caráter. Ele representa inocência, responsabilidade e amadurecimento. O universo DC também é enriquecido por heróis como o Arqueiro Verde, um vigilante urbano que luta contra a corrupção e injustiça social, usando apenas sua habilidade e seus ideais. O Caçador de Marte, último sobrevivente de sua raça, carrega poderes imensos e uma profunda empatia pela dor humana. O Besouro Azul representa a nova geração de heróis, lidando com tecnologia alienígena que possui vontade própria. Quando ameaças surgem além da capacidade de um único herói, eles se unem. A Liga da Justiça não é apenas uma equipe, é a última linha de defesa da realidade. Superman traz esperança, Batman traz estratégia, Mulher Maravilha traz honra, Flash traz velocidade, Lanterna Verde traz coragem, Aquaman traz poder e Cyborg traz tecnologia. Juntos, eles enfrentam deuses, invasões alienígenas e o colapso do multiverso. No final, os heróis da DC Comics não são apenas personagens fictícios. Eles refletem nossos medos, nossas falhas e nossos sonhos. Eles nos lembram que o poder deve servir ao bem, que a justiça exige sacrifício e que a esperança nunca deve desaparecer. Esses são os maiores heróis da DC Comics. Não porque são invencíveis, mas porque, apesar de tudo, escolhem ser heróis. À medida que todas essas histórias se entrelaçam, fica claro que o universo da DC Comics nunca foi apenas sobre batalhas espetaculares ou poderes impressionantes. Ele sempre foi, acima do tudo, sobre escolhas. Cada herói apresentado carrega um peso que vai além de suas habilidades. Eles vivem em um mundo onde o poder existe em abundância, mas onde a verdadeira dificuldade está em decidir como usá-lo. A DC construiu seus personagens como espelhos da humanidade, mostrando não apenas o que podemos ser quando somos fortes, mas principalmente o que fazemos quando somos testados. Superman poderia governar a Terra, mas escolhe servir. Ele poderia impor ordem absoluta, mas prefere inspirar bondade. Em cada história, ele reafirma a ideia de que a esperança não é algo passivo, mas uma decisão diária. Ele acredita que a humanidade merece ser protegida, mesmo quando falha, mesmo quando erra, mesmo quando não corresponde. Superman não luta apenas contra vilões. Ele luta contra o cinismo, contra o medo e contra a ideia de que o poder inevitavelmente corrompe. Batman, por outro lado, vive na linha tênue entre justiça e obsessão. Ele escolheu carregar o peso que ninguém mais quis carregar. Enquanto outros heróis voam sob a luz do dia,
Batman opera nas sombras, enfrentando criminosos que não podem ser derrotados apenas com força. Ele enfrenta o caos psicológico, a corrupção sistêmica e o mal que nasce da própria sociedade. Bruce Wayne sacrifica sua própria felicidade para garantir que outras crianças não passem pelo mesmo trauma que ele viveu. Ele é a prova de que heroísmo não é sobre vencer, mas saber resistir. Noite após noite, mesmo quando não há garantias de vitória, a Mulher Maravilha permanece como um equilíbrio entre esses dois extremos. Ela conhece a guerra, nasceu nela e foi treinada para ela, mas nunca a glorifica. Diana entende que a força sem amor se transforma em tirania e que a verdade sem compaixão se torna crueldade. Sua presença no universo DC é um lembrete constante de que justiça verdadeira exige empatia. Ela luta, não porque ama o conflito, mas porque acredita que a paz vale qualquer sacrifício. Em um mundo dividido, ela representa a possibilidade de conciliação entre força e misericórdia. O Flash nos lembra que o tempo é o maior adversário de todos. Suas histórias não falam apenas de velocidade, mas de arrependimento, perda e segundas chances. Barry Allen sabe melhor do que qualquer outro que nem todo erro pode ser corrigido, e que mexer no passado tem consequências profundas. Ainda assim, ele continua correndo. Continua tentando. Flash representa a persistência humana diante do inevitável. Ele nos mostra que errar faz parte do caminho, mas desistir nunca é uma opção. O Lanterna Verde carrega um fardo diferente. Ele não protege apenas pessoas, mas civilizações inteiras. Seu poder é limitado apenas pela própria mente, e isso torna cada decisão ainda mais pesada. A força de vontade que alimenta o Anel não é apenas coragem, mas disciplina. É a capacidade de enfrentar o medo sem ser dominado por ele. O Lanterna Verde simboliza a responsabilidade que acompanha qualquer grande poder e a solidão que muitas vezes vem com ele. Aquaman governa um mundo que poucos enxergam, mas do qual todos dependem. Seus conflitos não são apenas físicos, mas políticos e morais. Ele precisa tomar decisões que afetam milhões, equilibrando tradição e mudança, superfície e profundezas. Arthur Curry representa o peso da liderança, a solidão do comando e a dificuldade de agradar a todos quando se carrega uma coroa. Ele nos lembra que liderar não é ser amado, mas ser responsável. Cyborg é o retrato do futuro em constante conflito com o presente. Sua luta não é apenas contra vilões, mas contra a perda de identidade. Ele vive entre o que foi e o que se tornou, tentando provar que ainda é humano em um corpo cada vez mais mecânico. Victor Stone representa os dilemas da evolução tecnológica, o medo de perder a essência e a necessidade de adaptação. Ele mostra que a humanidade não está no corpo, mas nas escolhas. Shazam traz leveza a um universo pesado. Ele nos lembra que heroísmo também pode nascer da inocência. Billy Batson carrega um poder que muitos adultos não saberiam usar, e ainda assim tenta fazer o melhor que pode. Suas histórias falam sobre amadurecimento, responsabilidade e a transição entre infância e vida adulta. Shazam representa a ideia de que todos nós, em algum momento, somos chamados a crescer. E quando todas essas forças se unem, nasce algo maior do que qualquer indivíduo. A Liga da Justiça não é apenas um grupo de heróis, mas um conceito. Ela representa a união entre diferenças, a colaboração entre visões opostas e a força que surge quando indivíduos escolhem lutar juntos. Deuses, humanos, alienígenas, máquinas e guerreiros se tornam iguais diante de uma ameaça maior. A Liga existe porque nenhum herói, por mais poderoso que seja, consegue proteger tudo sozinho. No fim, o universo DC não nos pergunta quem é o mais forte. Ele pergunta quem estamos dispostos a ser quando o mundo exige uma escolha difícil. Seus heróis não são perfeitos, não são infalíveis, e muitas vezes falham. Mas eles sempre se levantam, sempre tentam novamente. E é exatamente isso que os torna atemporais. Esses personagens atravessaram décadas porque falam diretamente com algo essencial dentro de nós: desejo de fazer o certo. A luta contra o medo. A esperança de que nossas ações, por menores que pareçam, possam mudar alguma coisa. Os maiores heróis da DC Comics não são definidos por seus poderes, mas por sua capacidade de escolher o bem em um universo que constantemente testa seus limites. E enquanto essas histórias continuarem sendo contadas, enquanto houver alguém disposto a acreditar em justiça, coragem e esperança, esses heróis continuarão vivos, não apenas nas páginas dos quadrinhos, mas na imaginação de todos que em algum momento precisaram acreditar que o bem ainda pode vencer. Obrigado por acompanhar e até a próxima aventura. E não se esqueçam de se inscrever e curtir os vídeos.